Oi, amores, tudo jóia? Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Vamos continuar o nosso projeto de resolução das provas da Uninasal de Medicina. Aqui no canal já consta a prova de 2020.1, caso vocês queiram consultar. E agora a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje, fazendo a prova de 2019.2. Ratifico a minha disponibilidade em ajudá-los no que for preciso. É muito importante que a gente aflore esse sentimento de reciprocidade, de acolhimento conjunto, para que a gente consiga cada vez mais vislumbrar as nossas perspectivas, objetivos e sonhos de uma forma muito verdadeira e de uma forma muito respeitosa. Então vamos lá, vamos continuar nosso trabalho, vamos fazer com que a prova ela seja observada de acordo com a sequência das questões que a prova de 2019.2 trazia. Então, inclusive, eu tirei print aí só para vocês perceberem como é que a própria organização da prova se encontrava. E aí a gente tem a questão 31. A questão 31 diz assim: Rutherford idealizou um modelo atômico com duas regiões distintas. Esse modelo pode ser comparado a um estádio de futebol com a bola no centro, onde a proporção entre o tamanho do estádio em relação à bola era comparável ao tamanho do átomo em relação ao núcleo. Então ele coloca uma figura para ilustrar, ele faz a representação da bola no centro, né? E ele traz a visão de que essa bola seria justamente o núcleo e todo o estádio ao redor seria a comparação aí com o tamanho do átomo. E ele diz, acerca desse modelo que foi idealizado por Rutherford, o que a gente pode concluir em termos aí de informações? Então vamos com calma. Primeiro que é muito importante que vocês lembrem que o primeiro modelo atômico estabelecido de uma maneira científica foi o modelo atômico de Dalton. Dalton concebia que a sua base científica de estudo eram as leis ponderais, que são as leis que relacionam a massa das substâncias participantes de uma reação. Então a lei de Lavoisier, que estabelecia a lei da conservação da massa, a lei de Proust, que era a lei das proporções constantes. Então Dalton tinha a ideia de que, na verdade, quando você analisa uma reação química, as massas elas se conservam porque os átomos eles não se alteram. Então, para Dalton, os átomos que existiam antes eram os mesmos átomos que existiam depois, e com as mesmas quantidades. Então, é claro que essa característica de análise quantitativa fez com que Dalton passasse a ter como referência a ideia de que o átomo ele não sofria nenhum tipo de alteração. Ele era imperecível, ele era indestrutível, ele era indivisível. Então, Dalton foi o primeiro e único modelo atômico a estabelecer que o átomo seria justamente indivisível. Para Dalton, o que caracteriza a matéria é justamente o átomo. Todos os átomos de um mesmo elemento eram idênticos em todos os aspectos. Dalton não tinha noção de carga. Quando chega na prova e diz que Dalton estabelecia que o átomo é neutro, isso é um equívoco, porque neutro se concebe a visão de que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. E Dalton não tinha noção de carga. Para ele, uma reação química era fruto só de um rearranjo de átomos, ou seja, não havia aquela condição da ligação entre os átomos. E claramente a gente entende que todos os átomos de um mesmo elemento eram idênticos, até porque não havia diferença em relação a qualquer carga existente, porque claramente Dalton não tinha conhecimento de carga. Então Dalton foi o primeiro modelo atômico científico a ser associado a esse estudo do átomo. Depois de Dalton, cronologicamente, a gente tem alguns experimentos bem interessantes. Então, por exemplo, o atrito entre corpos faz com que você gere uma eletrização por atrito, né? E você permite, consequentemente, que haja essa atração. Então, veja, é um experimento simples, banal. Você pega, por exemplo, a âmbar, que é a resina vegetal, atrita ali com lã, e você permite que haja atração entre corpos. Nessa época ali, porque Dalton foi mais ou menos em meados ali de 1800, logo posteriormente a gente passou a perceber que determinados meios que tinham água eram condutores de corrente elétrica, faziam energia propagar. Então, tudo começava a perceber que, de alguma forma, era preciso que a matéria se manifestasse através de cargas, onde permitisse a atração ali entre corpos, permitisse a propagação de energia. Então, de acordo com Dalton, se o átomo é indivisível, esses experimentos passaram a questionar essa indivisibilidade, né? Esses experimentos passaram a dizer assim, será que realmente o átomo é indivisível? Foi quando surgiu um cientista chamado Crookes, que pegou uma ampola de vidro, colocou um gás, onde simplesmente devido a uma diferença de potencial, ele permitiu que houvesse passagem de corrente elétrica nesse gás com o objetivo de perceber alguma alteração que existia ali. E ele não conseguiu perceber nada. Foi quando surgiu Thomson, e ele pegou esse mesmo experimento de Crookes, deixou esse tubo aí mais rarefeito, ou seja, diminuiu a quantidade de gás para que as partículas ficassem mais isoladas e eles conseguissem ter uma facilidade de percepção maior.
e também estabeleceu uma diferença de potencial para passar energia, que na época não sabia bem o que era corrente elétrica, né? E quando passou essa energia, que é justamente essa corrente elétrica, ele ionizou esse gás. E quando ionizou esse gás, ele permitiu a movimentação de elétrons e, consequentemente, essa movimentação de elétrons fez com que a gente começasse a perceber feixes luminosos. E esses feixes luminosos tinham massa, porque provocavam, por exemplo, movimento de alguns obstáculos que ele colocava dentro da ampola, eram desviados por campos eletromagnéticos. Então ele começou a perceber que naquele gás existiam partículas que tinham massa e tinham carga. E aí ele passou a chamar de raios catódicos, que hoje são os elétrons. Aí veio o Goldstein, aprimorando esse estudo de Thomson e Crookes, conseguiu descobrir os raios canais, que são justamente os ditos prótons, que seriam os cátions, né, os íons positivos. Então, diante desses estudos, Thomson ele começa a estabelecer a visão de que realmente o átomo ele não é indivisível, ele não está associado àquela bola de bilhar que Dalton concebia, né? Thomson estabeleceu a ideia de que o átomo seria o modelo do pudim de passas, onde o átomo, a parte do átomo seria uma esfera positiva, não maciça, fluida, onde os elétrons estariam presos na superfície desse átomo, garantindo a sua neutralidade. Hoje até fala do modelo do panetone, né? Onde você teria justamente aquela massa branca ali do panetone, onde as passas estariam ali presas como se fossem os elétrons. Então, Thomson estabelece a ideia de que o átomo ele é divisível. A partir de agora, ele concebe a visão de que a gente tem a neutralidade atingida, então ele é um átomo neutro, onde essa carga positiva que forma essa massa não maciça do átomo se neutraliza pelos elétrons que estão ali na superfície. E um outro ponto muito importante, ele começou a estabelecer a visão da ligação iônica, né? Porque ele dizia, olha, se você tirar a passa de um pudim e colocar no outro, um vai ficar mais negativo, o outro vai ficar mais positivo, e há a possibilidade de você ter aí atração entre corpos. Então, ele começa a explicar a formação também de ligação iônica, de íons. Então, Thomson faz um avanço nesse estudo do átomo. É muito interessante também conceber que Thomson não tinha ideia de núcleo, ele não tinha ideia de eletrosfera. Para ele, você tinha ali um átomo com a massa positiva só, e os elétrons estavam presos naquela superfície, garantindo a condição de neutralidade. Thomson ele descobriu já os catódicos, ele estabeleceu a relação ali de carga-massa do elétron, inclusive alguns trazem ele como se fosse o pai do elétron, e a gente passa a perceber a importância dele descobrir essas partículas subatômicas. E Goldstein, com a descoberta dos raios canais, que são os raios positivos, trouxeram essa visão de o átomo como sendo um átomo neutro, onde as cargas positivas e negativas ali se neutralizam. Na época de Thomson, surge paralelamente também a radioatividade. E o que é a radioatividade? É a emissão ali de partículas, de ondas eletromagnéticas, de núcleos instáveis. Mas como falar isso se na época não se tinha nem ideia do núcleo? Mas isso foi importante para comprovar que o átomo não é indivisível. Ou seja, de alguma forma, está saindo partículas, está saindo ondas eletromagnéticas do átomo, e a gente não sabe como por enquanto, mas explica que deve existir alguma divisibilidade. Então, a estrutura de radioatividade também ajuda Thomson, o advento da radioatividade, né? Também ajuda Thomson a trazer essa visão de que o átomo é divisível, e claro, com a descoberta aí dos prós e dos elétrons, fecha essa ideia do modelo do pudim de passas. Aí, com o objetivo de fazer com que o modelo de Thomson fosse colocado em teste, fosse colocado em análise para comprovar toda essa situação, aí veio um cientista conhecido com o nome de Rutherford. Na verdade, Rutherford ele contou com a ajuda de dois grandes parceiros, que eram Geiger e Madsen, e resolveram testar para ver se o modelo de Thomson realmente se concebia como verdadeiro. Eles acreditavam nisso. Então eles pegaram, nada mais nada menos, do que um elemento que era emissor de partículas alfas, que naquela época já sabia que a partícula alfa era uma partícula pesada, que tinha uma velocidade significativa e tinha aí uma natureza mais positiva, tá? De tal forma que ele pegou um elemento que era emissor de alfa, que livros aí trazem como se fosse no polônio, e incidiu sobre uma fina lâmina de ouro, da espessura de um fio de cabelo nosso. E o que foi que ele percebeu? Que essas partículas alfas, ao incidir sobre essa lâmina de ouro, se o modelo de Thomson fosse correto, que é um modelo fluido, né, que é um modelo não maciço, essas partículas alfas, como eram pesadas e de grande energia cinética, atravessariam esse átomo, que seria ali composto, que ia compor, né, aquela lâmina de ouro. Então ele colocou uma tela fluorescente ao redor dessa lâmina para ver qual seria o comportamento dessa dispersão das partículas alfas. Então, quando a partícula alfa incidia sobre a lâmina de ouro, ele esperava que todas passassem direto. Alguns poderiam até sofrer desvios pequenos, porque, claro, sendo esse átomo, né, maciço ali positivo, poderia repelir com a alfa positiva.
O que causou em Rutherford, em Geiger, em Max um grande estranhamento foi o fato de que algumas partículas alfas, uma a cada 10.000, uma a cada 100.000, batiam em algo e voltavam. E ele disse, opa, como é que o átomo de Thomson, que é um modelo ali fluido, um modelo ali de uma estrutura não maciça, é capaz de, por exemplo, suportar o impacto da partícula alfa, que é uma partícula pesada e de grande energia cinética, e simplesmente fazer ela bater e voltar? Ela disse, não. Então, na verdade, o átomo ele não tem essa condição da uniformidade em si. Deve existir no centro do átomo uma região pequena, positiva, que vai repelir com essa alfa, para que essa alfa ela bata e volta, e extremamente densa, ao ponto de suportar o impacto da alfa e fazer essa alfa voltar. Então ele começa a estabelecer que o átomo é formado por imensos espaços vazios, tanto é que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvio, e um em cada 10.000, um em cada 100.000, batia em algo pequeno, denso e positivo. Foi quando ele estabeleceu a ideia da existência do núcleo do átomo. E ele estabelece justamente esse núcleo como sendo essa região pequena, densa e positiva, onde estão ali presentes os prótons. Rutherford não tinha noção de nêutrons, tá, minha gente? Nêutrons só foram descobertos em 1932, por James Chadwick. E com o objetivo de explicar a estabilidade desse átomo, ele concebeu a ideia de que os elétrons girariam ao redor desse núcleo em órbitas circulares, numa região chamada eletrosfera. Daí ele estabeleceu a visão de que o átomo é como se fosse um sistema solar, onde o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas. Daí estaria uma noção de estabilidade com esses elétrons se movimentando ao redor do núcleo. Mas é claro que todo o princípio de estudo dele foi a física clássica, e a física clássica, que é uma física onde não estuda corpos de pequena massa e grande velocidade. A física clássica tem como objetivo estudar corpos de grande massa e pouca velocidade. E isso não se aplica ao mundo atômico, né? Então, Rutherford teve o princípio clássico sendo utilizado como referência para o seu modelo, e é claro que surgem aí vários equívocos. A grande ideia de Rutherford foi a descoberta do núcleo. E aí você não pode esquecer disso. O núcleo ele vai ser bem menor em comparação a onde os elétrons se encontram. O raio, por exemplo, do átomo, que abrange todo esse campo eletrosférico, é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o raio do núcleo. Então é muito importante que a gente não esqueça disso em termos comparativos. É por isso que essa associação é feita aqui, ó. É como se você tivesse um núcleo no centro do Maracanã e no centro do estádio, né? E os elétrons aí associados ao estádio. E aí a gente começa a perceber esse comparativo. Depois de Rutherford veio quem? Veio a física quântica, que veio explicar justamente que, na verdade, o comportamento do elétron em relação ao núcleo não é a forma como Rutherford explicava. Ele dizia que os elétrons estariam girando ali ao redor do núcleo em órbitas circulares, simplesmente com a condição de que a força que o núcleo atraiu o elétron era a mesma força que empurrava o elétron para fora, como se a força centrípeta fosse igual à força centrífuga. E, na verdade, a física quântica, que surge logo depois com a perspectiva de Bohr, veio trazer a visão de que o elétron está girando ao redor do núcleo em órbitas circulares. Ele tem uma energia ali que é necessária para que ele fuja da atração do núcleo. E essa energia é uma energia dita quantizada, está associada a determinados pacotes de energia. E o elétron ele pode mudar de órbita, ele pode mudar de nível, desde que ele absorva um pacote definido chamado de quanto. E aí surge a ideia da energia quantizada, né? Quando o elétron migra de um nível mais interno para um nível mais externo, ele absorve um pacote de energia, que é o quanto, beleza ou não? E quando ele está no nível mais externo, que é o estado excitado, ele retorna ao nível inicial, liberando essa energia na forma de onda eletromagnética, que pode ser visível ou não. Geralmente a gente associa a ideia de onda luminosa, né? E aí a gente passa a construir uma série de ondas que vão formar um espectro, onde entende-se que cada elemento vai ter seu próprio espectro, porque cada um tem seu próprio quanto. Então, Bohr traz essa inovação associada justamente à energia quantizada, explicando a transição dos elétrons em relação aos níveis de energia. Só que logo depois de Bohr, veio quem vai? Veio Sommerfeld, onde Sommerfeld, ele na verdade estabelece a ideia de que a primeira órbita ao redor do núcleo, ela é circular, mas as demais são elípticas. E nessa condição de serem elípticas, pessoal, ele trabalhou a visão de que existem diferentes distâncias em relação ao núcleo. Porque quando você tem uma trajetória elíptica, eu vou colocar aqui, ó, o elétron ele vai transitando ao redor do núcleo, mas ele não vai tendo sempre a mesma distância. Foi quando ele deu a ideia da existência dos subníveis de energia, que você sabe que é o S, o P, o D e o F, beleza ou não?
Aí depois do modelo de Sommerfeld, que traz essa visão dos subníveis, vem justamente o modelo atômico atual, que é com de Broglie, que é o princípio da dualidade, o elétron se comporta como partícula-onda. Vem Heisenberg, que trabalha a visão de que é impossível determinar a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo, é o princípio da incerteza. Na verdade, ele traz a visão de que é impossível determinar com precisão o comportamento exato do elétron. Ele introduz a imprevisibilidade. Inclusive, ele fala de orbital, não mais de órbita. Orbital nega órbita. Orbital é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Beleza? E aí Heisenberg traz essa condição dos orbitais para depois vir eu sempre brinco porque eu realmente não sei pronunciar direito, mas tem aqui, ó, Schrödinger, onde Schrödinger, na verdade, ele vai trazer os chamados números quânticos, que são aqueles números que vão identificar a possível trajetória do elétron ao redor do núcleo. Então, o que a gente pode estabelecer dentro desse estudo é uma análise cronológica dos modelos atômicos, e eu fiz uma revisão bem ampla aqui com vocês, para que, claro, se cair na prova, vocês acertem o que ele perguntar. Como a ideia é analisar o modelo de Rutherford, vamos lá. Prótons e nêutrons. Primeiro que os nêutrons só foram descobertos em 1932. Não se associa ao modelo de Rutherford, que é ali em meados de 1903, 1910. O grande detalhe é que nêutrons só foram descobertos depois e tem um outro erro, né? Próton e nêutron está na eletrosfera? Claro que não, né, minha gente? Os elétrons possuem massa muito grande em relação à massa dos prótons, de jeito nenhum. Tanto é que o núcleo é uma região muito densa. Por que ele é uma região muito densa, pessoal? Porque ele tem simplesmente muita massa e pouco volume. É muito importante que você entenda que a massa de um próton ele chega a ser quase 2.000 vezes maior que a massa de um elétron. A massa do próton equivale à do nêutron praticamente, e é quase 2.000 vezes maior que a do elétron. Então, elétron possui uma massa dita desprezível, tanto é que elétron não contribui para a massa do átomo, tá? O núcleo atômico é muito denso e possui partículas de carga positiva. A resposta dessa questão é a letra C, questão tranquila. A eletrosfera é uma região onde se encontram partículas de carga positiva? Não. E o núcleo atômico é pouco denso, pelo contrário, ele é muito denso. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo de informações nessa questão 31. Caso venha cair modelos atômicos, vocês acertem bem, ok? Questão de número 32. Ele fala que o Romanée-Conti é um dos vinhos mais emblemáticos, caros, cobiçados e exclusivos do mundo. Sonho de consumo de sheiks, governantes, milionários e apreciadores em geral. Carrega consigo a ostentação do status de poder e riqueza. A cada safra, apenas entre 4 e 6 mil garrafas são produzidas, e o Romanée-Conti pode chegar facilmente a mais de 60 mil reais a garrafa e quadruplicar o valor em pouco mais de 10 anos. Esse vinho apresenta uma graduação alcoólica de 13% em volume, que é chamada de GL, que é graus Gay-Lussac. Então, o percentual de álcool dentro desse vinho aí, pessoal, é 13%. Beleza? Então, se o vinho tiver 1 litro, 13% vai ser de álcool. Ou seja, 13% de 1 litro, que é de 1.000 ml, que é 130 ml. Beleza? Aí ele diz, levando-se em consideração que a densidade do etanol é 0,789 gramas por ml, a quantidade de matéria de etanol em uma garrafa com 1.000 ml do vinho em questão, então vamos lá. Se eu tenho 1.000 ml do vinho em questão, e a graduação alcoólica, ou seja, a porcentagem em volume ou grau GL é de 13, no caso aqui 13%, então você tem 130 ml correspondente a quem? Ao álcool. Beleza? Observa que a ideia da questão não é descobrir a massa do álcool. Porque se fosse para descobrir a massa do álcool, eu faria de uma maneira muito tranquila. Porque o álcool, pessoal, a densidade foi fornecida. Ó, a densidade do álcool é a massa do álcool sobre o volume do álcool. O volume do álcool a gente calculou que é 130. A densidade do álcool é quanto? É 0,789. Então eu vou descobrir a massa. Peguei aqui, ó, a calculadora para a gente fazer junto. A gente está fazendo agora também. 130 vezes 0,789 vai me dar isso, ó. 102,57 gramas de etanol. Aí o cara diz, beleza, então essa seria a resposta, mas seria uma resposta bem direta, né, pessoal? Se ele quisesse saber a massa do álcool. Mas ele não quer a massa do álcool, ele quer a quantidade de matéria. E quantidade de matéria, pessoal, dentro de uma situação padrão, equivale ao valor em mols. Tanto é que as respostas estão em mol. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa massa aqui e passar para mol. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí você lembra que a massa molar, que é a relação entre massa e mol, foi dada aqui na questão, ó. O etanol, ele tem 46 gramas por mol. Então, ó, 1 mol de etanol corresponde a 46 gramas.
Se o cidadão nos trouxe a possibilidade de você determinar que a massa do etanol é 102,57, então eu vou descobrir aqui o número de mols. 102,57 dividido aí por 46, você vai encontrar um valor, pessoal, de 2,22 mols, que seria justamente o gabarito associado à letra D de dado. Então vejam que é uma questão que você conseguiria também resolver sem tantos problemas. Questão interessante, você tem o percentual do volume do álcool, né, em cima do vinho, você acha esse volume, pega a densidade, acha a massa, e da massa você descobre o número de mols. Beleza? Então, resolvido aí essa parada, temos aí a resposta letra D. Valeu! Questão 33, ele diz assim: a mandioca brava é uma variedade de mandioca rica em uma substância ácida liberada quando a planta é moída, descascada ou amassada, pela hidrólise da limarina, um glicosídeo cianogênico. A planta se aproveita do caráter ácido dessa substância para se defender do ataque dos predadores. Algumas tribos indígenas utilizam esse conhecimento para produzir venenos que são colocados nas pontas de suas flechas. Para o ser humano, um dos íons gerados pelo contato desse veneno com a água do corpo reage com a hemoglobina, impedindo a circulação do oxigênio pelo sangue, levando à morte rápida pela intoxicação. Então a gente já percebe que a hidrólise da limarina, que é um glicosídeo cianogênico, onde a gente já associa a ideia desse grupo ciano, né? Ele vai estar vinculado à presença da estrutura do íon que vai cianeto, que é um íon muito tóxico, que traz claramente uma possibilidade de impedir a circulação aí do oxigênio pelo sangue, levando a um processo de implicação de intoxicação muito severa. Então, o que é que a gente entende? A gente percebe que a limarina está sendo colocada aqui, e se você ver, você tem aqui, ó, C-N. Lembre, pessoal, por favor, que quando você fala do chamado ácido cianídrico, você está falando dessa estrutura, né? HCN, onde o hidrogênio está ligado ao carbono através de uma ligação simples, que se liga ao nitrogênio através de uma tripla. Nitrogênio é 5A, quer fazer 3 ligações. O hidrogênio não tem família, mas tem um elétron na última camada, faz uma ligação só. E o carbono estabelece aí 4 ligações, como vocês estão vendo. A ideia é que se você substitui o hidrogênio do ácido cianídrico por um radical orgânico, você vai originar uma função orgânica chamada de cianeto ou nitrila. Então, nesse caso, o que a gente está observando é a presença desse grupo aqui, cianeto. E ele coloca que no processo de hidrólise associado à limarina, você consegue observar a condição desse caráter ácido da substância que vai ter a liberação de um íon. Então, minha gente, se vai ter um íon, primeiramente eu já cortaria a ideia do HCN, né? Já percebo que não é OCN, é o CN, né? Porque o que acontece é que vai existir aqui a liberação do CN-, justamente em função da formação do HCN, que é o ácido cianídrico. Então, dá para se perceber que nessa questão há a presença do cianeto que se vincula à estrutura aí da nossa discussão. Agora, qual é a fórmula molecular que se vincula? Vamos ter que calcular. É uma questão que vai dar um trabalho braçal? Mas não é nada demais. Então, a gente tem aqui, ó, um carbono aqui. Aqui a gente tem outro carbono, mas está associado a 3 hidrogênios, porque ele já fez uma ligação, precisa de mais 3 hidrogênios, né, para fazer 4. Aqui tem um carbono, precisa de mais 3 hidrogênios também, para a sua tetravalência ser atendida. Esse carbono já está com 4 ligações, então já está estável. Aí aqui, ó, tem um carboninho, ele tem 1, 2, 3 ligações, então está faltando um hidrogênio. Aqui a mesma coisa, está faltando hidrogênio. E aí você consegue observar que esses carbonos de anel, eles só estão com 3 ligações, eles precisam de mais hidrogênio para se estabilizar. Não é isso ou não? Aqui, esse carbono aqui só está fazendo 2 ligações, ele precisa de mais 2 hidrogênios. Lembre que essa linha aqui, ó, tracejada e contínua, representa só o local dentro da região espacial onde ele se encontra. Quer dizer que essa linha tracejada e essa linha aqui contínua é uma ligação simples, só que estão em planos diferentes, beleza? Nos demonstra aí uma estrutura de natureza espacial, não uma estrutura onde todos os átomos aí são coplanares. O que é que a gente observa dentro dessa discussão? Vamos lá, quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho um total de 10 carbonos, então eu já cortaria aqui a letra C. Tudo bem? Agora, com os hidrogênios, 3 com 3, 6, com mais um daqui, 7, com mais um daqui, 8, com mais um aqui, 9, ó. Aí, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17. Então, nós temos um total de 17 hidrogênios. Já dá para ver que a resposta dessa questão é a letra A. Não precisaria nem contabilizar os oxigênios e os nitrogênios, porque a gente já acharia a resposta. Beleza? Valeu! Questão 34. A fenolftaleína é um indicador ácido-base muito usado, muito utilizado. Quando adicionado ao meio básico, a solução se torna rosa. Ao se adicionar em meio ácido, a solução fica incolor. Então, veja que aqui ele coloca a forma que está predominantemente em meio ácido e aqui a forma que está predominantemente em meio alcalino. Vamos explicar por quê? Aqui você tem a estrutura da fenolftaleína, tudo bem? Olha o que acontece. Aqui você tem um benzeno, que é o aromático, ligado ao H. Aqui você tem um fenol. O fenol, pessoal, ele tem um caráter ácido que é significativo. É menor do que os ácidos carboxílicos, mas é significativo entre os compostos ditos orgânicos, tá? O que acontece é que esse fenol ele vai ionizar e vai liberar o H+. Então veja que aqui tem O-. Tá vendo? Ó? Aí libera o H+. Claro que esse grupo fenólico aqui, ó, se você perceber, está sofrendo um processo de oxidação e está formando uma cetona, que é um C-O. Então, quando um álcool secundário ou um fenol origina uma cetona, a gente diz que ele está sofrendo o que? Oxidação. Tudo bem? Observe que aqui você tem C-O-O. Isso aqui é uma função dita éster. Um éster é uma função obtida da reação de um ácido carboxílico com álcool, por exemplo. E aí você tem uma função éster. Onde aqui você tem o C-O-OH, que é um ácido carboxílico. Então, verifiquem que, na verdade, o único que está sofrendo aí um processo de ionização é justamente o fenol. Então, quando o meio está ácido, o que é que acontece? A concentração de H+ aumenta e o equilíbrio se desloca para a esquerda. É por isso que essa forma ela fica predominante em meio ácido. Mas se o meio tivesse básico, o que é que aconteceria? Esse H+ seria consumido. Aí o equilíbrio ia deslocar para onde? Vai para a direita. Aí ia predominar esse garotinho aqui da direita. Então, ele está se referindo a um estado de equilíbrio. Só que essa questão é até mais simples. Porque ele diz, quais são as funções orgânicas presentes na estrutura que apresenta a forma predominantemente em meio ácido? Em meio ácido, a gente tem o fenol e a gente tem o éster. Então, claro que a resposta dessa questão é a letra E. Ele não explicou, ele não falou sobre a oxidação do fenol, ele não pediu que a gente entendesse essa ideia ácida do fenol, para simplesmente perceber como é que o equilíbrio joga para a direita ou para a esquerda. Eu é que trouxe aí um acréscimo de informações. Claro, é muito importante você entender também, ó, que esse éster ele vai formar um ácido carboxílico por hidrólise. Lembre, pessoal, que o ácido carboxílico mais álcool, vou até botar aqui, ó, ácido carboxílico mais álcool. O que vai existir, galera, deixa eu botar um Rzinho aqui um pouco mais distante para não ficar tão apertadinho. O que vai existir é um processo onde essas cadeias elas vão se unir, tendo no caso aqui a perda de água, tá? E a união das cadeias. Você pega esse RC-O, que é chamado de radical acila, que veio do ácido, e junta com o OR, que é o radical alcox, que veio do álcool. E aí você origina uma função éster. Se você pensar essa reação, você está falando de reação de esterificação, reação de Fischer. Mas observando a reação inversa, o que é que a gente verifica na reação inversa? A reação inversa é, na verdade, o éster reagindo com a água, produzindo ácido e álcool. É a reação de hidrólise do éster, tá? Então, veja que tinha muitas informações que ele poderia explorar na prova. A hidrólise do éster, a oxidação do fenol produzindo cetona, o caráter ácido do fenol liberando H+, permitindo que a gente entendesse se o equilíbrio desloca mais para a esquerda ou para a direita, mas ele resumiu a perguntar quais eram as funções presentes, e aí, claro, a gente respondeu a resposta letra E. Beleza? Vamos embora. Questão 35. Um aterro sanitário pode ser considerado como um reator biológico, em que as principais entradas são os resíduos e a água, e as principais saídas são os gases e chorume. Então, o aterro sanitário traz aí uma visão de você ter um reator biológico, onde a gente passa a ter aquele resíduo orgânico ali, né? A água, que é o meio proliferador das bactérias, onde vai existir esse processo de decomposição anaeróbia, e você vai ter, claro, a liberação do chamado biogás, que contém principalmente o metano, além dos resíduos, que é o chorume, onde esse chorume, se ele for devidamente tratado, eliminando os contaminantes aí associados, pode ser usado como biofertilizante.
mas claro que o chorume, dentro de uma perspectiva de não tratamento, carrega uma série de componentes associados, por exemplo, a fertilizantes, pesticidas, estruturas medicamentosas que foram ali descartadas indevidamente. Então, há uma grande quantidade ali de nitrogênio, de fósforo, que pode contaminar os lençóis e fazer com que haja eutrofização. Então, percebe o impacto ambiental associado ao chorume, inclusive na maior propagação ali da incidência de insetos, que são veículos ali propagadores de doença. Então, a gente entende que, obviamente, no aterro sanitário vai existir um tratamento desse processo. Aí ele diz, entre os gases emitidos, o que está presente em maior quantidade é o metano, né? Processo de decomposição anaeróbia, que pode ser utilizado como fonte de energia útil, tais como eletricidade, vapor, combustível para cadeiras ou fogões, combustível veicular ou para abastecer gasodutos com gás de qualidade. O metano pode ser usado como combustível, fornecendo calor na sua queima, ou até mesmo em função do volume que a gente produz de metano, permitir que haja aí uma movimentação, por exemplo, de uma turbina a vapor. Aí ele diz, para que o gás metano gere a energia útil citada no texto, é necessário que realize a queima desse combustível conforme a seguinte equação termoquímica balanceada. Então está aqui a combustão do metano, combustão completa, né, reação com oxigênio, produzindo CO2 e água. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada de forma indireta, por meio das equações termoquímicas de formação indicada a seguir. Então, eu estou querendo que, obviamente, você perceba que trata-se de uma questão envolvendo a lei de Hess, né? Eu quero que você calcule o ΔH da etapa global a partir das etapas secundárias, onde é preciso que você use as etapas secundárias como sendo equações, entre aspas, matemáticas, que quando somadas vão dar origem à global. Então eu quero fazer com que as etapas elas sejam ajustadas para que quando somadas a global seja obtida. Aí ele diz, com base nos dados, qual é o valor energético estimado para a queima de 1 tonelada de metano. Então vê só, preste atenção. A gente sabe que a gente vai precisar aproveitar essas etapas para calcular o ΔH da global. Mas antes de realizar esse procedimento, eu quero que você pense um detalhezinho comigo. Vamos supor que na hora da prova, o ΔH aqui que a gente calculou, vamos supor, tá, minha gente? É menos 10. Eu não sei. Menos 10. Lembre que esse ΔH, que está representando uma isotermia, né, porque o ΔH é negativo, é um ΔH que se infere da reação. E esse ΔH, ele não pode ser desvinculado a nenhuma dessas substâncias e nem às respectivas quantidades que a equação traz. Então você pode muito bem dizer, ó, metano, ao ser queimado, libera energia de 10 kJ, por exemplo. Só que, na verdade, você vai dizer assim, ó, metano, ao ser queimado, libera 10 kJ. Eita, quilojoules. Na verdade, você vai dizer, 1 mol de metano, quando queimado, libera 10 kJ. Essa energia ela é proporcional aos coeficientes da equação devidamente balanceada. Ah, Aaron, então eu poderia dizer então que nessa equação 2 mols de O2 estão associados à liberação de 10 kJ. Sim, pode. Qualquer uma dessas substâncias pode ser vinculada a essa energia, porque essa energia é energia da reação, não é de uma substância específica. Então o que a gente entende? A gente não sabe que energia é essa. Nós não sabemos. Mas a gente pode deduzir o seguinte, 1 mol de metano, que é o CH4, está justamente para o ΔH dessa reação. Tudo bem? Só que você tem que entender que o metano, que é o CH4, tem uma massa molar de 16. Então, no lugar de mol de metano, eu posso colocar 16 gramas. Então, 16 gramas de metano estão para o ΔH dessa reação. Se ele está usando 1 tonelada de gás metano, que é 10 elevado a 6 gramas, porque 1 tonelada é 1 milhão de gramas, eu vou calcular a energia associada a 1 tonelada. O cara, entendi. Então a ideia é que se eu descobrir o ΔH dessa reação, eu vou simplesmente calcular qual é a energia proporcional para 1 tonelada, que é 10 a 6 gramas, exatamente. Então veja que eu já montei a linha de raciocínio da questão. Eu só preciso agora, amores, calcular o valor do ΔH para que claramente eu consiga determinar qual é a energia associada a 1 tonelada, que é 1 milhão de gramas. Então, bora fazer esse cálculo comigo, bora? Preste atenção. A ideia é que a gente obtenha a equação global, né? Então, vamos tentar preparar as etapas para obter a global? Como é que eu faço isso? A dica que eu dou é, olhe a global e vá analisando substância por substância. Como assim, Eleuzinho? Não entendi. Vamos lá. Eu quero que o metano esteja no reagente. E eu quero metano com 1 mol. É o que eu quero. Aí você olha para as etapas e você diz, espera aí,
Mas o metano, ele só aparece na primeira etapa, porque ele só aparece aqui na primeira, ó. Não tem metano na segunda, não tem metano na terceira, mas tem metano na primeira. E ele está com o mol do jeito que eu quero. Verdade. Mas ele não está na posição que eu quero. Porque eu quero ele no reagente. Na primeira etapa ele está no produto. Então eu preciso o quê? Inverter. O cara, então você analisa espécie por espécie da reação global, vê onde é que ela está nas etapas e ajusta as etapas em função dessas substâncias, né? Exatamente. Analisando posição e quantidade. Por exemplo, eu sei que eu não quero alterar a quantidade do metano, mas eu quero ele no reagente, eu não quero ele no produto, tenho que inverter. Então, quando eu inverto, eu mudo o sinal do ΔH, pessoal, beleza? Então, eu já percebo que a minha primeira etapa é uma etapa onde você vai ter CH4, originando aqui C mais 2H2, e o ΔH vai ser um ΔH negativo, com valor de menos 75. Aí eu vou agora para o O2. O O2 eu quero ele no reagente e eu quero ele com 2 mols. Só que temos um problema interessante agora. Veja que o O2 aparece tanto na segunda quanto na terceira equação. O O2 aparece aqui e aqui. Aí o cara, e agora? Eu mexo em qual delas? Em nenhuma. Quando na etapa global você tiver uma substância que aparece em mais de uma etapa, não mexe nela, deixa ela em stand-by. Porque você não vai saber qual das equações você deve manipular para obter o valor desejado. Combinado ou não? Então, você diz, pronto, eu vou deixar o O2 em stand-by porque ele está aparecendo em mais de uma etapa. Agora, o CO2 não. O CO2 eu quero ele no produto e eu quero ele com mol. E quando eu olho, eu vejo que a segunda etapa é a única etapa que tem CO2. E eu quero ele com o mol. E ele está com o mol. Ele está onde eu quero, que é o produto. E ele está com a quantidade que eu quero. Então, eu sei que essa equação aqui a gente não deve alterar, a gente não mexe nela. Então, eu vou deixar aqui ó, a minha etapa 2 do jeito que ela estava. Porque se eu mexer com ela, vai alterar o CO2, cujo valor já está na quantidade que eu desejo, na posição que eu desejo. Então, eu vou aqui, ó, só repetir. Veja que eu quero a água no produto e eu quero a água com quantos mols? 2. Observe que a água ela só aparece na terceira etapa. É verdade, Heron, só na terceira etapa. E eu quero a água no produto e ela está no produto. Mas eu não quero ela com 1 mol, como ela está aqui. Eu quero ela com quantos mols? 2. Então eu sei que eu tenho que multiplicar por 2 para que aquela água ela passe a ter 2 mols conforme eu quero na global. Então eu multiplico todo mundo por 2. Aí fica 2H2, que é proporcional, né? Aí 1 meio vezes 2 vai dar 1. E aqui vai dar 2 águas. E claro que esse ΔH você multiplica por 2. Então você vai achar aqui menos 484. Beleza? Vamos somar tudo, bora? Ó, somando tudo, 2H2, vou com 2H2, C, vou com C. Aí você tem aqui, ó, CH4, 1O2 mais 1O2 dá o quê? 2O2, porque eles estão no mesmo membro. Originando aqui CO2 mais 2 águas. Cara, caramba, então você obteve justamente o que você queria na global. E isso, às vezes na prova você não precisa nem repetir as equações. Basta focar só no ΔH. E como você somou as reações, soma o ΔH. Vou pegar aqui a calculadora para a gente fazer junto. 75 com 393 com 484, que são os valores que nós obtivemos aqui, né? Esse ΔH vai dar menos 952. Aí o cara fala, beleza. Então, vamos repetir. 75 para ver se bate certo. Mais 393, beleza. Mais 484. E aí a gente tem 952. Ou seja, o valor do ΔH aqui ó, é justamente quanto? 952. O menos só indica que a energia está liberada, pessoal, que é o processo dito exotérmico. Então, eu vou fazer esse cálculo agora. Eu vou pegar 952, no caso aí, e vou dividir por 16. 952 dividido por 16, ó a energia que eu vou achar. A energia que eu vou achar vai ser a seguinte, ó. Vai ser, no caso, 59,5 vezes 10 elevado a sexta quilojoules. Negativos, né? Não esqueçam que eu estou falando aqui de uma reação exotérmica. E aí o que é que acontece? Colocando da forma como a questão está sugerindo, ficaria 5,95 vezes 10 elevado a sétima quilojoules, já que eu estou falando aqui de um processo exotérmico de liberação. Questão interessante, questão que daria aí para a gente fazer um comentário legal. Beleza? Valeu! Questão 36.
A primeira versão da tabela periódica foi elaborada por Dmitri Mendeleev, que, baseado em seu conhecimento sobre alguns aspectos físicos e químicos dos elementos, sequenciou-os a partir de suas massas. Os elementos conhecidos na época foram distribuídos em cartelas contendo suas características e organizados de acordo com a ordem crescente de suas massas atômicas. Dessa forma, Mendeleev verificou que as propriedades dos elementos variavam periodicamente. Com a contribuição de diversos outros cientistas, a tabela periódica adquiriu o formato que conhecemos hoje, cujo fragmento pode ser observado a seguir. O detalhe é que Mendeleev, como a questão trouxe, estabeleceu que o que definia o elemento químico, que estabelecia as suas propriedades de periodicidade, eram as massas atômicas. Hoje, a tabela periódica moderna, que tem como referência Moseley, ele estabeleceu que o que define o elemento é o seu número de prótons, é o seu número atômico. Então, a tabela foi construída em ordem crescente de número atômico. Beleza ou não? Então, ele pegou um fragmento de tabela. Lembre que na tabela periódica, as linhas horizontais representam os níveis de energia. Então, você tem aqui, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e tem o sétimo. Lembra que ele pegou só um fragmento. E cada período desse aqui representa elementos que têm números de níveis diferentes. Então, todo mundo que está no segundo período tem 2 níveis de energia. Todo mundo que está no terceiro período tem 3 níveis de energia. E aí, sucessivamente. E nós temos, na prática, 7 níveis de energia. Lembrem que as linhas verticais, que são os ditos grupos ou famílias, estão associadas a elementos que têm propriedades químicas semelhantes e que apresentam o mesmo subnível mais energético. Então, por exemplo, aqui no grupo 13 até o grupo 18, que é o grupo mais à direita da tabela periódica, então está todo mundo que termina em P. Então você tem aqui elementos da família 3A, que hoje em dia é o grupo 13, terminando em P1. Aqui 14, que é 4A, que é P2. 15, que é simplesmente 5A, P3. Aqui P4, aí 7A, P5 e 18, que é P6, que está associado ao gás nobre, com exceção do hélio, que é um S2, que, claro, por devido à sua estabilidade, à sua inércia química, acaba se deslocando para o gás nobre. Mas veja que você tem cada família com um subnível energético diferente. São um total de 18 famílias. Você tem a família 1A e 2A, que é S1 e S2. Aí você tem toda a família do meio, né, que são a família dos metais de transição, que corresponde ao bloco B da tabela periódica, que simplesmente está associado a D1 até D10. Beleza ou não? E aí você estabelece que no sexto período e no sétimo período tem uma série de elementos que são colocados embaixo que corresponde ao bloco F, que é o metal de transição interna. O D é o metal de transição externa. Então, ele pegou um fragmento e a gente vai analisar o que a questão traz aí como referência para análise. No caso aqui, a gente percebe que tem, ó, D10, que são as últimas famílias, né? Aqui, ó, D9, aqui D8, aqui D7, aqui D6, aí seria D5, D4, D3, D2, D1, e depois viria S1 e S2, que é um A e 2A. Então, observe aí as características dessa análise. Então, vamos lá. O metal ferro apresenta menor raio atômico que o metal zinco. Minha gente, entenda o seguinte. Ferro e zinco estão no mesmo período da tabela periódica. Eles têm o mesmo número de níveis. Eles têm 4 níveis. Quando o número de níveis for o mesmo, aquele que tiver mais prótons é sempre aquele que tem menor raio. Combinado? Ó, qual é o primeiro critério para o raio? O primeiro critério para o raio é sempre o número de níveis. Então, a ideia é, se você tiver... Vou até colocar aqui, porque eu acho que é muito importante que vocês não esqueçam isso. Vou apagar e vou reescrever como referência da nossa análise. Na hora da prova, aquele que tiver mais níveis é sempre aquele que tem maior raio. Beleza? Sempre. Agora, se o número de níveis for o mesmo... Ou seja, se eles estiverem no mesmo período, aquele que tiver mais prótons é aquele que o núcleo atrai mais. E como o núcleo atrai mais, há uma tendência dos elétrons estarem mais próximos e, consequentemente, o raio se tornar menor. Então, entendam, na hora da prova, primeiro você olha o número de níveis. Se o número de níveis for o mesmo, é que você estabelece a condição de comparar o número de prótons. Por exemplo, o zinco tem mais prótons que o ferro. E está no mesmo número de níveis. Então, o zinco é que tem menor raio, não é o ferro que tem menor raio. Então, é falso. Beleza? O metal estanho possui elétrons apenas da camada KLM. Amores, por favor, dê uma olhadinha aqui no estanho. Ó, 4A.
Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. Então, ó, carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Comi siri gelado sendo proibido, não é isso ou não? O estanho, ele tem 5 níveis de energia. Então, ele tem a camada K, a camada L, a camada M, a camada N, a camada O. E você sabe que é K, L, M, N, O, P, Q. São 7. K, L, M, N, O, P, Q. Então, se ele tem 5 camadas, então você tem ali a camada K, L, M, N e O. E não só K, L, M. Então, falso. A prata G, vamos lá, ó. A prata está aqui, ó, a G. Está no quinto período da tabela periódica. Sim, está no quinto período. Está aqui, ó. Realmente está no quinto período. E possui eletronegatividade menor que metal estanho. Entenda o seguinte. Olha, se eu tenho, presta atenção, estanho e prata. Observe que ele está no mesmo período e o estanho, em comparação à prata, ele tem o mesmo número de níveis. Não é isso ou não? E o estanho ele tem mais prótons, está mais à direita. Consequentemente, tem menor raio. Então, ele exerce, ó, maior atração sobre os elétrons. Se ele exerce maior atração dos elétrons, você simplesmente vai ter maior eletronegatividade. Eletronegatividade cresce de forma oposta ao raio. Significa dizer que a eletronegatividade cresce mais para a direita, pessoal. Eu tenho maior atração sobre os elétrons, eu vou estar mais à direita. Então, na verdade, a prata tem eletronegatividade menor que o estanho, é verdadeiro. Mas entendam isso, se eu sou mais negativo, se eu tenho maior atração sobre os elétrons, eu simplesmente vou ter, ó, maior dificuldade para perder elétrons. Se eu vou ter maior dificuldade para perder elétrons, a gente diz que vai gastar mais energia. Então eu vou ter maior energia de que vai de ionização. Olha essa revisão, galera. Quem tem menor raio passa a apresentar maior eletronegatividade e passa a apresentar maior energia de ionização. E claro que se eu tenho maior energia de ionização, eu tenho mais dificuldade para perder e eu tenho mais facilidade para ganhar. Então eu vou ter maior afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é essa energia envolvida no ganho de elétrons. E eu vou ser mais afim eletronicamente. Então entenda que quem está mais à direita da tabela periódica é justamente as espécies que vão atrair mais os elétrons porque vão ter mais prótons. Ó. A tabela periódica não foi organizada em ordem crescente número atômico. Quem está mais à direita, com exceção ali dos gases nobres, tem mais prótons, vai atrair mais, aí o raio diminui. Como o raio diminui, eu sou mais afim por elétrons, eu tenho maior eletronegatividade e tirar elétrons de mim vai ser mais difícil, eu vou gastar maior energia de ionização. Então não esquece disso, pô. Quem está mais à direita tende a formar mais ânions. Porque tem simplesmente menor raio, atrai mais. Quem está mais à esquerda tende a formar o quê? Mais cátions. Porque quem está mais à esquerda tem raio maior e perde elétrons com mais facilidade. A energia de ionização dele vai ser baixinha. Eu não vou ser mais eletronegativo, vou ser mais eletropositivo. Anota isso, por favor, pessoal. Presta atenção nessa lógica aqui. Se liga nessa análise, tá? Então é muito importante que vocês tenham essa bagagem aí. Aí vamos aqui para a letra D, só para a gente analisar. O íon zinco mais 2, ó, o zinco tem número atômico 30. Se o zinco tem número atômico 30, eu vou fazer a distribuição dele aqui. Ó. Eu tenho um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, de acordo com o diagrama de Pauling, tá? 4S2, 3D10. Isso está em ordem crescente de energia, dos níveis e subníveis aí analisados. Esse é o diagrama de Pauling. Se eu quero tirar 2 elétrons, que é zinco mais 2, eu não tiro do mais energético, eu tiro do mais externo, eu tiro do 4S2, que é o quarto nível de energia, o mais externo. Então, na verdade, veja que ele está tirando do 3D10, é mentira isso. Ele teria que ter tirado do 4S2 e não do 3D10, então é falso. E o ametal flúor apresenta maior energia de ionização e, consequentemente, raio atômico maior. Primeiro, quem está mais à direita não tem raio atômico maior, tem raio atômico menor. Tanto é que é ele que vai ter a maior energia de ionização. Beleza? Então, raio e energia de ionização tem uma relação inversa, não uma relação direta. Quem são os ametais? É que justamente quem está mais à direita e que tem maior tendência de ganhar elétrons, são eles. É toda a família 7A, além de COP, que é carbono, oxigênio e fósforo, aí enxofre, selênio e nitrogênio. Esses são os ametais.
Enozinho, quem são os semimetais? Que é essa fronteiriça. Tá aqui, ó. Brincadeira singela, assim sabe, termina em porrada. Hoje, claro que existe aí novas associações, mas essa ideia, ó, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, é como se fosse justamente essa fase transitória. Além, é claro, de você ter o restante, que são os metais, e aqui você tem os chamados gases nobres e o hidrogênio, que também não se assemelha a ninguém. Então, não esquece aqui da associação dos ametais, que tem muita tendência de ganho de elétrons. Beleza? Valeu. Questão 37. Ao cair dentro da água, uma pessoa que não sabia nadar pôde prender a respiração, interrompendo os movimentos de ventilação até que encontre uma forma segura de sair. Entretanto, se permanecer por muito tempo interrompendo a ventilação, a concentração de gás carbônico diluído no plasma sanguíneo aumenta. Dessa forma, o pH do sangue é alterado, uma vez que o equilíbrio é expresso pela seguinte sequência. Claro que se você aumentar a concentração do CO2, o equilíbrio desloca para a direita. Aí você aumenta a concentração de H+. Aí você provoca a chamada acidose, né? Porque você está aumentando a concentração de H+, e vai diminuir o pH, tá? Essa acidose sanguínea estimula o bulbo encefálico, que em resposta transmite um impulso nervoso, que resulta na contração involuntária do diafragma. Em consequência disso, a pessoa aspira água e pode vir a óbito por afogamento, caso não seja socorrido imediatamente. Mergulhadores de apneia que não utilizam cilindros de oxigênio, na tentativa de evitar ou adiar a ocorrência desse reflexo, costumam respirar energeticamente, diminuindo assim a concentração de gás carbônico no sangue antes de mergulharem. É possível concluir, a partir da leitura do texto, que o afogamento por aspiração involuntária de água é resultado do ato de prender a respiração por muito tempo. Então, se eu prendo essa respiração por muito tempo, eu entendo que eu aumento a concentração de CO2, o equilíbrio desloca para a direita, aumenta a concentração de H+, causa a acidose sanguínea e você diminui o pH do sangue. Então, é claro que você já eliminaria a letra B e a letra D, que estabelece essa visão, né, de aumentar o pH. Você, claro, estabeleceria essa visão de diminuir o pH do sangue. E aí, se você perceber uma coisa muito tranquila, ele próprio traz isso no texto, né? Ele diz o seguinte, ele diz que a acidose sanguínea estimula o bulbo encefálico, que em resposta transmite o impulso nervoso, que resulta na contração involuntária do diafragma. Em consequência disso, a pessoa aspira e pode vir a óbito por afogamento, caso não seja socorrida imediatamente. Então, o que a gente observa é exatamente isso. Na hora que você diminui o pH do sangue, se você perceber, ele diz que há uma consequência de você simplesmente ter uma contração involuntária do diafragma. Então, qual é a resposta fisiológica? É aumentar o volume desse diafragma, né? Aumentar esse volume aí da caixa torácica e diminuir a pressão do ar dentro dos pulmões. Eu não quero simplesmente fazer uma resposta para tentar não causar essa acidose significativa. Então, a resposta fisiológica é justamente estabelecer o oposto. Por quê? Porque quando você diminui a pressão do ar dentro dos pulmões, a ideia é diminuir a concentração do CO2. E aí, se você diminui, o equilíbrio desloca para a esquerda. Então, nesse caso, você teria essa visão da resposta fisiológica resultar no processo oposto ao que esse impulso nervoso traduz. Então, você, na verdade, vai fazer com que haja um aumento desse volume da caixa torácica, né? E fazer com que haja uma diminuição da pressão do ar dentro dos pulmões. Questão bem interessante, a resposta é a letra A. Beleza? Vamos lá. Pessoal, questão de número 38. Na série televisiva La Casa de Papel, um dos protagonistas da história tem a intenção de envenenar uma senhora utilizando dioxina. Dioxina não corresponde a apenas uma substância, mas a um grupo de compostos orgânicos perigosos. A molécula mais simples é a 1,4-dioxina, cuja fórmula é C4H4O2. Porém, existem inúmeros compostos orgânicos com essa fórmula, são chamados isômeros. E a seguir estão listados aí, né? A 1,4-dioxina e 2 de seus isômeros. Então vamos lá, o que é que a gente pode analisar sobre a estrutura destes compostos? Primeiro que a gente percebe aqui que o ácido buteno-dioico ele tem esse grupo OH. E isso já estabelece a condição de você formar as chamadas pontes de quê? De hidrogênio, que traduz uma maior interação intermolecular e que, consequentemente, faz com que você tenha maior ponto de ebulição. Claro que a gente está vendo aqui, ó, C dupla O,
no caso aqui é C-OH, né? Então são grupos aldeídicos chamados de metanoíla ou formila, que tem uma polaridade, não deixa de ser um centro polar, mas que não se compara, claro, à associação com a ponta de hidrogênio. Do mesmo jeito que aqui você está vendo uma função éter, que tem uma polaridade, mas não se compara às pontes de hidrogênio desse grupo H, que é quando H está ligado a FON. Então, o que a gente pode entender? O 2-butenodiol apresenta maior ponto de ebulição? Não. A dioxina apresenta o menor ponto de ebulição, pois há ligações do tipo de polo permanente entre as moléculas. Veja, primeiro que a dioxina, ela tem dois centros aí polares significativos, né, que são os 2 oxigênios. Então você passa a apresentar aí uma condição de ter uma polaridade. Mas quando ele diz assim, pois há ligações do tipo de polo permanente, não é esse motivo de ter o menor ponto de ebulição. É de você gerar maior ou menor polaridade. Porque o dipolo permanente existe. Claro que a dioxina, ele acaba tendo uma anulação até vetorial, né? Porque você tem aqui oxigênios que estão localizados de maneira oposta. Então você acaba gerando aí até uma maior polaridade. Porque eles acabam se anulando vetorialmente em relação à sua condição aí da presença desses oxigênios. Mas não é o fato dele ter o dipolo permanente que vai fazer com que ele tenha o menor ponto de ebulição. É o fato dele ser mais ou menos polar em relação às outras estruturas. O ácido 2,3-butadienoico apresenta o menor ponto de ebulição? Não, maior. E a resposta é a letra D, né? Então o ácido 2,3-butadienoico apresenta o maior ponto de ebulição, pois há ligação de hidrogênio entre as suas moléculas. Então dá para a gente traduzir aí essa resposta, a letra D. Beleza? Questão 39. Com o objetivo de avaliar os impactos ambientais causados pela ocupação urbana e industrial numa região às margens de um rio e adotar medidas para sua despoluição, uma equipe de técnicos analisou alguns parâmetros de uma amostra de água desse rio. Então vamos lá. O quadro mostra os resultados obtidos em 5 regiões diferentes, desde a nascente até o local onde o rio deságua no mar. Na tentativa de adotar medidas para despoluir o rio, as autoridades devem concentrar esforços em ampliar o saneamento básico e a extração e tratamento de esgoto, principalmente na região. Vejam, se eu tenho um rio muito poluído, onde se torna necessário a intervenção aí das autoridades para que a gente possa ampliar o saneamento básico, para que a gente possa ter um tratamento adequado, a gente vai procurar o rio onde você tem o menor teor de oxigênio dissolvido. Por quê? Porque quando você tem um processo, por exemplo, de eutrofização, onde você tem ali muita matéria orgânica disponível, você inicialmente prolifera as bactérias aeróbias, que vão se proliferando e que, consequentemente, vão trazendo aí o consumo daquela matéria orgânica, tudo bem? Só que aí o que acontece? A gente começa a compreender que, com o passar do tempo, você vai aumentando essa DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, e o teor de oxigênio vai diminuindo. Vai chegar um momento que esses próprios oxigênios aeróbios começam simplesmente a morrer, porque falta oxigênio, e começa a facultar a possibilidade de aparecer os anaeróbios. E aí vai começar a gerar a eutrofização daquele ambiente, que a gente começa a gerar nessa decomposição anaeróbia muitas toxinas, a água ela fica escurecida, a gente passa a exalar um odor bastante desagradável e se torna inapropriada para consumo e para uso de uma forma geral. Então, entende-se que a região mais poluída é a que teria maior DBO, é que está tendo mais consumo de oxigênio ali para poder simplesmente ter a decomposição daquela matéria orgânica e, claro, que teria aí uma maior incidência, por exemplo, de coliformes fecais. E a única região que teria a maior DBO, uma maior quantidade de coliformes fecais e, consequentemente, uma pequena quantidade de oxigênio dissolvido, seria a região 4. A resposta dessa questão é a letra D de dado. Beleza, amores? Então, preste atenção aí nessa questão. Questão 40. Supõe-se que o tratamento de um efluente específico seja feito com peróxido de hidrogênio na forma de solução aquosa 0,09 mol por litro. A seguir é mostrado um gráfico da taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio. Seguindo esta lei de decaimento, quando a decomposição atingir 20 horas, primeiro, 20 horas, se eu multiplicar aqui por 60 minutos, né, porque cada hora é 60 minutos, você tem 1.200 minutos. Então ele está querendo analisar a decomposição em 1.200 minutos, não é isso ou não? Ele quer saber qual é a porcentagem de peróxido decomposto e qual é o volume aproximado de oxigênio liberado. Ô, minha gente, vê só. No início eu tinha 0,09. Depois de 20 horas, que é 1.200 minutos, eu atingi quanto? 0,027. Está aqui. Então, quanto foi que decompôs? Decompôs isso, né? Eu tinha 0,09 e sobrou quanto depois de 20 horas? 0,027. Vou subtrair 0,09 menos 0,027. Você acha isso aqui? 0,063 foram decompostos.
Não é isso ou não? Ele quer saber qual é o percentual decomposto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, simplesmente, a quantidade que foi decomposta. Então, ó, foram aqui decompostos. Eu vou pegar a quantidade que foi decomposta, que é 0,063, e vou dividir pelo valor inicial, que é 0,09, para saber qual foi o percentual decomposto, né? E ao dividir isso aí por 0,09, eu vou encontrar isso, ó, 0,7, que equivale justamente a 70%. Então, é claro que eu já eliminaria a letra B e já eliminaria a letra D, tá? Mas entendam isso, pô. Se eu decompus simplesmente 0,063, a proporção aqui da água oxigenada para o oxigênio é de 1 para 2. Então, se aqui eu decompus 0,063, o oxigênio, ó, vai ser metade, né? Porque a proporção é de 1 para 2. A quantidade de oxigênio formada em mol é metade da quantidade de água oxigenada, que é peróxido de hidrogênio, que simplesmente decompôs. Então, nesse caso, eu vou pegar 0,063, que é o valor decomposto, e vou dividir por 2. E vou achar isso, 0,0315. Isso em termos de mol. Tudo bem? E aí, qual é a grande lógica, pessoal? Eu sei que 1 mol de oxigênio na SNTP, porque ele quer o volume de oxigênio liberado na SNTP, tá? É equivalente a 22,4 litros. Se a quantidade de oxigênio formado é 0,0315, então dá para eu descobrir o volume correspondente, né? O volume correspondente disso aí, pessoal, se a gente fizer o cálculo aqui, uma boa, vai dar 0,7 litros aproximadamente, de forma que a resposta dessa questão é a letra A. Então, nós conseguiríamos aí resolver bem essa prova e eu estou muito confiante que vocês vão conseguir fazer uma excelente situação de avaliação, tá? Qualquer coisa, fala comigo, a gente vai falando. Ó, beijo, valeu!